Então, nossa abordagem hoje vai ser sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um instrumento financeiro de planejamento utilizado pelas empresas, né, onde elas verificam o seu fluxo de entrada, que são os recebimentos, e o fluxo da saída, que são os pagamentos. Né? E por que é essencial ter esse instrumento financeiro em constante verificação ou em constante análise? Porque ele vai lhe fornecer informações importantíssimas sobre o teu fluxo de recebimento e pagamento, né? E aí você vai ter a possibilidade de saber se você vai contar com recursos, né, para poder você reinvestir no negócio e, consequentemente, fazer com que a empresa cresça. Por ser um instrumento de controle financeiro, é muito importante que você tenha segurança na hora da elaboração do fluxo de caixa, né? Então, evitar cometer erros, né? Tipo, prever despesas ou receitas que não vão acontecer, isso pode causar uma irregularidade no controle. Na elaboração do fluxo de caixa é muito importante levar em consideração o cuidado, né, com a projeção de receitas que não vão ocorrer ou de despesas também que não vão ocorrer, porque isso pode fornecer informações que não são adequadas para a tomada de decisão. Então, é importante que a empresa também não misture, né, as finanças pessoais com as finanças empresariais. Isso faz com que, né, ocorra situações, né, de déficit da empresa, levando a empresa à insolvência, né? Então, é muito importante que o empresário saiba distinguir, né, o capital próprio, que é o capital dele, da pessoa física, do capital da empresa, né? E no fluxo de caixa está previsto toda a movimentação da empresa, de recebimento e pagamento. Logo, não contempla nenhuma movimentação do capital do sócio ou do proprietário da empresa. Então, tem que ter bastante cuidado na hora da execução do fluxo de caixa, para que não ocorra esse tipo de erro, né? Então, é importante que se faça essa consideração na hora da elaboração do fluxo de caixa. É importante você ter o fluxo de caixa não só planejado, mas também você acompanhar a execução dele, né? Então, quando acompanha a execução do fluxo de caixa, você pode evitar situações de falta de liquidez, né? Então, você vai estar programando para o dia que tiver recursos, os pagamentos da empresa, né? Então você não pode, de forma alguma, estar programando pagamentos em determinados períodos da empresa em que não há a entrada de caixa suficiente, a menos que você tenha uma reserva que possa cobrir esses pagamentos. Mas o ideal é que você adeque o teu prazo de pagamento com os teus prazos de recebimento, para que não ocorra a falta de liquidez, né, da empresa e comprometa a credibilidade da empresa junto a seus fornecedores. Na hora que você está planejando o fluxo de caixa, então você tem que levar em consideração 3 grandes grupos de contas, né? São as contas operacionais, as contas de financiamento e as contas de investimento. Então, as contas operacionais são aquelas contas que ocorrem no dia a dia da empresa, né? Então, é um pagamento de água, um pagamento da energia, a folha de pagamento, isso refere a gastos operacionais. É o recebimento de uma duplicata de um cliente, né, para compor a parte de recebimento, né, e etc. Já os pagamentos de financiamentos refere-se àqueles pagamentos que estão relacionados com investimento em ativos, né? Então, você vai fazer investimentos em ativos, né? E esses ativos vão compor o ativo da tua empresa, né? O conjunto de ativos da tua empresa, para que ela possa botar para girar o ciclo operacional dela, né? E o do financiamento refere-se à tomada de recurso e pagamento, né, junto a capital do terceiro, junto a instituições financeiras, quando houver a necessidade. Durante o ciclo operacional da empresa, é muito comum que ocorra sazonalidades de recebimento de recursos, ou seja, nem sempre as vendas ocorrem diariamente, né? Então, pode ser que as vendas ocorram em um determinado período do mês, né? E, consequentemente, você vai ter também que se adequar a tua forma de pagamento a essa sazonalidade de recebimento, ok? Para projetar o fluxo de caixa, você pode utilizar ferramentas simples, né? O exemplo do Excel, que você pode montar uma planilha, né? E você pode controlar esse fluxo de entrada de recebimentos ou de saídas, pagamentos diariamente através dessa planilha do Excel.
ou pode pegar um sistema que esteja integrado ao teu sistema de gestão empresarial, a exemplo de uma conta azul, né, que você possa controlar isso de forma automatizada e ganhar bastante tempo. Agora, não esquecendo de deixar de fazer o acompanhamento do que foi previsto versus o que foi realizado. Isso vai fazer com que você acompanhe como é que está a tua disponibilidade de recursos face à tua necessidade de saída de caixa, ok? Visando, consequentemente, sempre obter ao final de cada período, né, um superávit financeiro, né, e não déficit, ok? Se você for para o déficit financeiro, você vai ter que ter uma necessidade de capital de giro que você vai ter que recorrer a banco para fazer um suprimento de caixa ou negociar junto aos fornecedores, né, um prazo de pagamento maior, né, uma elasticidade de pagamento dos vencimentos que você tem em carteira. E isso faz com que você adeque, né, o teu fluxo de caixa, né, a tua saída de caixa, a tua necessidade de caixa relacionado com os teus recebimentos. Se você tiver um fluxo de caixa bem estruturado, isso vai te ajudar na gestão, no que diz respeito à utilização de recursos para novos investimentos, né? Ou quando houver uma necessidade de fazer cortes de gastos para que você adeque à necessidade do fluxo de caixa, né? E, consequentemente, quando você adequa a questão de sobra versus investimento ou aplicação financeira ou corte de gasto para poder o fluxo de caixa atender a tua entrada, atender as saídas, né? Dessa forma você estrutura melhor as tuas entradas e as tuas saídas, fazendo com que você consiga tomar decisões estratégicas, a exemplo de investimento no negócio ou corte de gastos ou corte de pessoal, né, de folha de pagamento. O fluxo de caixa ele pode contribuir, né, na gestão para que ela evite um endividamento excessivo, porque ela vai programar os seus pagamentos, né, sempre verificando a sua entrada de caixa, né? Então, você se comprometer junto a fornecedores, sabendo que não vai ter a entrada de caixa respectiva, né, você estaria comprometendo a liquidez do negócio, ou seja, você teria que utilizar recursos de terceiro para cobrir essa demanda. E o fluxo de caixa, ele ajuda com o planejamento dele a você não tomar decisões dessa natureza e adequar sempre, né, os teus pagamentos, o teu prazo médio de pagamento versus o teu prazo médio de recebimento. Ou seja, o teu pagamento vai estar sempre em função do que você receber durante o ciclo operacional do negócio. Durante o acompanhamento do fluxo de caixa, é importante que você sempre fique alerta a alguns sinais, né? Então, se você verifica que diariamente o teu fluxo de caixa está tendo saldo baixo, tendendo a zerar ou ficar insuficiente, é importante que você reveja todas as suas entradas e todas as suas saídas e readeque a essa necessidade para evitar que o fluxo de caixa apresente déficit. Porque o fluxo de caixa apresentando déficit significa necessidade de capital de terceiro. E o custo do capital de terceiro é bastante considerado hoje no mercado financeiro. Então, a sobra de recursos, geralmente eles são utilizados para fazer novos investimentos e fazer com que a empresa cresça. Então, é importante que você esteja sempre alerta, né, e sempre atento ao saldo, né, que o fluxo de caixa está disponibilizando para você. Se positivo, ele vai te trazer excelentes oportunidades de negócio. Se negativo, significa dizer que a situação financeira da tua empresa não está boa e ela precisa ser reajustada. Enfim, um instrumento de fluxo de caixa bem projetado e acompanhado faz com que a empresa cresça, né, e de forma sustentável, que ela gere recursos e esses recursos possam ser reinvestidos no negócio, garantindo assim o crescimento contínuo da empresa. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, né, deixa o seu like aqui embaixo e marca o sininho e compartilhe. Estaremos aqui com novas novidades para que vocês possam usufruir dessas informações e aplicar no negócio de vocês e obterem bastante sucesso.